Olá, queridas irmãs e irmãos, é com grande satisfação que começamos agora mais uma sessão dominical virtual da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula. Para prepararmos o nosso ambiente, leremos um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Trata-se de uma instrução dos Espíritos intitulada Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Vamos então orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Francisco de Paula, querido mentor de nossa casa, amigos da espiritualidade maior que estão aqui conosco esta tarde para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos ouvir. Obrigada pela presença amiga, obrigada pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Obrigada, Senhor, por nos permitir estar reunidos, mesmo em meio à pandemia e ao isolamento social. Permita, Pai, que todos nós, de posse desses ensinamentos, dessas instruções maravilhosas que nos são oferecidas pelo plano espiritual, possamos melhor avaliar a nossa vida, nossa maneira de ser, a forma como vimos nos comportando uns para com os outros e, assim, eliminando tudo aquilo que nos mantém na retaguarda da evolução moral e espiritual, logremos retornar ao plano espiritual um pouquinho melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, em nome de Deus, Jesus, Francisco de Paula e toda a espiritualidade maior aqui presente, está aberta a sessão dominical da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós teremos aqui conosco a nossa querida Cláudia Amaral, do Centro Espírita Ibirajara. Cláudia irá falar para nós sobre o tema resignação e felicidade. Então, para a nossa querida Cláudia, as nossas melhores vibrações. Olá, amigos do Francisco de Paula. Vamos imaginar que fosse pedido a alguém que estivesse viajando num trem, por exemplo, que descrevesse as variadas paisagens que estivesse vendo pela janela. E teríamos ali descrições muito mais fiéis ao conteúdo conhecido dessa pessoa do que exatamente as paisagens que essa pessoa estaria vendo. Vou detalhar um pouquinho mais. Vamos imaginar uma pessoa, um índio talvez, que vivesse, sua vida inteira no interior da Amazônia e vendo o caudaloso rio e a floresta e os animais e a selva e a árvore, mas que nesse trem passasse, por exemplo, por uma paisagem de praia, um mar. Ao enxergar na janela o mar, provavelmente esse indígena iria dizer que está diante de um rio grande, de uma cor azulada, diferente. Não
não iria associar aquela imagem à imagem do mar que nós logo associamos por conhecer. Então, é assim que nós agimos. Naturalmente, nós vamos procurando referências conhecidas nossas. Aquilo que nos emocionou, ou aquilo que nos feriu, o que nos despertou negativo, positivamente. Aquilo que nós supomos, né, um fato da vida que nos acontece, que nós supomos ter um traço, um pequenino traço de uma experiência boa ou ruim anteriormente vivida, logo, logo nós vamos gostar desse fato que está nos acontecendo hoje ou repudiar completamente. E muitas das vezes esse fato não tem identidade exata, perfeita e às vezes até mesmo nenhuma com aquele fato que nós vivenciamos lá atrás e que estamos por associação transferindo para esse momento atual. Naturalmente nos orientamos pelo conhecido, é isso que eu busco dizer. Isso nos causa interiormente um hábito, um atavismo, que nós devemos sempre dar uma paradinha para pensar, será que é isso mesmo que eu estou interpretando? Será que esse fato, essa imagem, né, na janela do trem, em que nesse local que eu estou passando nesse momento, está me traduzindo exatamente isso que eu estou decodificando? E para o nosso tema desta noite, resignação e felicidade, essa observação me parece bem pertinente. Porque, embora tenhamos um desejo de estarmos sempre satisfeitos, plenos, saciados, abastados, dentro de uma fartura, seja ela qual for, não vamos nem entrar nessa consideração nesse momento, e a esse estado de abastança nós visualizamos, decodificamos como sendo felicidade. Por outro lado, também temos a vida nos exige a resignação. Nos exige que tenhamos posturas que tragam em si uma aceitação dos fatos, uma coerência de atitudes diante de muitas situações que nós vamos enxergar desfavoráveis, mas que lá na frente a vida vai nos convidar a perceber que elas foram situações positivas para nós. Então, dentro dessa riqueza toda, né, que é muito grande, nós vamos percebendo que esses temas não são fáceis de lidar. Mas, dentre essa dificuldade toda, vamos vendo que existem pessoas que sabem exatamente como agir nas situações mais difíceis. E já tivemos grandes exemplos desse comportamento sábio na humanidade. Claro que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Esse foi o que melhor nos trouxe a nível de exemplos e ensinamento, como agir diante de uma situação embaraçosa, como agir diante de uma situação em que há violência, provocação, ânimos exaltados, ou inércia, ou abalos, ou grandes dores. Toda a sua vivência está ali exemplificando isso. Temos exemplos para todos os nossos momentos lá nas pegadas de Jesus. Mas desejo falar também de outros que trouxeram para nós exemplificaram a exata noção do que vem a ser resignação. Então, aqueles que, numa atitude amadurecida, que agem, né, de forma amadurecida, cautelosa, aqueles que são ponderados e abertos à mudança e ao conhecimento de paisagens novas. Então é exatamente a ideia do viajor na janela. Ao perceber a paisagem, esse ser maduro não vai de cara dizendo, esse é um rio grande. Vai dizer, pode ser que eu não conheça
essa paisagem. Acho que eu não vejo, nunca vi nada semelhante a essa paisagem. Que paisagem é essa? Então se abre ao novo, se abre a pesquisar e a lançar-se, a ver o que é aquilo que ele está ali tentando arrumar uma descrição satisfatória, mas não encontra. Reconhecermos em nós essa limitação, metaforicamente falando, é uma atitude amadurecida. Porque na maioria das vezes nós desconhecemos os fatos novos que nos sucedem, mas nós associamos com fatos passados. E nem sempre esses fatos passados são positivos. E muitas vezes nós deixamos passar oportunidades incríveis de crescimento, de amadurecimento, por essa restrição, por essa rejeição preconcebida desse fato em decorrência de uma vivência anterior num fato semelhante. Quando nós conseguimos enxergar a nossa janelinha, aceitar o que estamos vendo e começar a procurar ali onde está o ensinamento desse fato novo, seja ele bom ou ruim, seja ele positivo naquele momento ou negativo. Quando nós começamos a investigar isso, esse olhar, o olhar de quem quer aprender, nós estamos agindo com resignação. E mais, é um tipo de resignação diferente, é uma resignação ativa. Joana de Ângeles cunha essa locução para nós, resignação ativa. Isso porque, muitas vezes, equivocadamente, associamos à resignação uma espécie de inação ou falta de atividade. Não. Resignação é ação. Resignação é se lançar a conhecer com prudência e amadurecimento esse fato novo que a vida nos apresenta. E são muitos fatos e a todo momento surgem para nós desafios que vamos ter que rearrumar, realocar na nossa vida, refazer crenças, conceitos, ressentimentos, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande em olhar para a janelinha do nosso trem com essa abertura, com essa visão. Porque o conhecido nos é muito seguro, é algo que acalma o nosso medo, a nossa insegurança. O desconhecido, ao contrário, desperta o nosso medo, desperta a nossa insegurança. Então vejam, a resignação não é a atitude de se curvar diante de um fato que não se pode mudar. Aliás, todos os fatos externos à nossa vontade, nós não podemos mudar. Nós até nos iludimos, né? Vou fazer, vai acontecer, mas não fazemos nada. Não acontece nada que não seja da vontade do Pai, que não esteja na nossa trajetória. Podemos mudar, sim, a nós mesmos. Podemos mudar a reação, a atitude diante de fatos novos. Ou, em outras palavras, a nossa mudança é a forma como vamos visualizar a janela do nosso trem e o que nós vamos fazer com a observação daquela paisagem que se apresenta naquele momento. Isso é uma resignação ativa. Não vou fechar a janela do trem, não vou me rebelar com a paisagem e mais, por mais árida, por mais difícil, por mais desafiadora que seja esse momento dessa paisagem nesse trem da vida, é dever da pessoa resignada ativamente buscar ali o seu ensinamento, a sua energia, a sua força para continuar. Trabalhar a sua fé, trabalhar a sua coragem. Realmente estaremos diante de um espírito amadurecido, aqueles que conseguirem manter-se nesse estado de resignação ativa. Lógico que nós estamos falando de um nível de dificuldade muito grande, mas é para isso que nós viemos, não é? Temos exemplos incríveis de pessoas que foram resignadas ativamente. Mas eu vou dar um exemplo geral, né? Contar uma história assim
até comum e banal. Imagina um filho único e com os pais idosos. Esses pais são lúcidos, ativos, mas eles, por razões da velhice e por questões inerentes às suas próprias escolhas nos anos anteriores, antes de chegar do momento da velhice, eles estão nesse momento deprimidos. Seja porque não pensaram na vida, na sua amplitude, seja porque acharam que a vida era simplesmente pagar contas, ter filhos e usufruir prazeres, e agora na velhice já não podem mais fazer isso, e se sentem abandonados, se sentem solitários. Seja porque a limitação física que a velhice impõe, as doenças, as restrições, os supera a vontade e a capacidade deles de passar por cima disso, de serem resilientes. Enfim, e esse filho percebe tudo isso, conversa com seus pais, faz tudo para ajudar, mas se de fato esses pais não tiverem a vontade interior de sair da sua condição de depressão, de desânimo, de envolvimento, né, daquelas queixas, reclamações, lamúrias, pouca coisa esse filho poderá fazer. E imaginem, se esse filho começar também a introjetar essas questões, ele vai refletindo como aquela pedrinha que cai no lago e as ondas, né, vão reverberando. Então esse filho vai refletir o seu estado de desânimo ao seu companheiro ou sua companheira, aos seus filhos, às pessoas que o cercam no trabalho. Então isso é algo muito sério, muito grave. Porque esse filho, embora cheio de boa vontade, ele está se envolvendo numa questão interior dos seus pais, da qual ele não pode mudar. Ele pode até conversar, trazer estímulos externos, né, para que isso possa ser deflagrado dentro deles, um posicionamento diferente, mas ele efetivamente não pode criar a vontade da resiliência, da compreensão naqueles pais idosos que nunca trabalharam esse conceito, por exemplo, né, conforme a gente está colocando. Então, é preciso esse filho ter uma resignação ativa, que o levará a estar ao lado dos seus pais, apesar de saber que eles poderiam estar muito melhores se tivessem uma condição, um amadurecimento, uma resignação ativa para lidar com as suas questões biológicas e emocionais diferentes. Só que se esse filho se envolve e se coloca também e começa pelo afeto a sofrer e tal, isso cria um círculo vicioso. Nós não devemos sofrer pelo que a gente não pode mudar. E os fatos externos nós não podemos mudar. Como nós devemos empregar os nossos esforços e claro, o atrito interior e emocional que isso tudo gera. Nós devemos empregar isso tudo para lidar com esses fatos externos que nós não podemos mudar. Então é simplesmente estarmos atentos a como reagimos emocionalmente aos fatos externos que nós não podemos mudar. Muito embora estejamos ali do lado, sabemos, nós não podemos mudar, porque isso é a escolha do outro. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9 também, Lázaro faz uma importante distinção. Ele distingue obediência e resignação. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão. Então sabemos que devemos obedecer ao sinal de trânsito quando ele fica vermelho, principalmente se tiver ali aquele chamado pardal, que é aquela câmera para nos multar. Aí nós obedecemos mais ainda. Devemos ter a obediência àqueles que estão no nosso trabalho hierarquicamente acima de nós, e aos nossos pais, e assim toda uma rede social é construída em cima da obediência, que é o consentimento da razão.
E ele fala que a resignação é o consentimento do coração. Então é aquela instância em que nós, embora percebamos que aquele fato poderia ser diferente e repercutir diferente em nós e no grupo, se a escolha do outro fosse diferente, nós sabemos que nós não podemos mudar a escolha do outro, que a escolha do outro é do outro, assim como a nossa escolha é a nossa escolha. E aí entra esse consentimento do coração, em que vai resignadamente acolher, amar, compreender e não vai interferir. Da mesma forma que os nossos mentores espirituais lidam conosco. Quantas e quantas vezes eles não terão dito: meu Deus do céu, vai fazer essa bobagem de novo, vai alimentar esse ressentimento novamente. Mas nós estamos lá dentro das nossas escolhas e eles estão conosco para nos ajudar. Sobretudo, poderão ser mais eficazes se nós contribuirmos, nos ajudando. E é essa ideia da resignação como consentimento do coração. Então vamos usar de novo o exemplo do filho. Sabendo que a escolha da vida de cada um pertence a si mesmo, em qualquer idade ou fase da vida, né, mesmo as crianças, mesmo os bebês, somos espíritos seculares que estamos ali temporariamente naqueles corpinhos lindinhos, engraçadinhos, né? Somente o indivíduo é capaz de movimentar sua energia em direção da vida. Não podemos influenciar na escolha do outro. Esses projetos, as realizações e até mesmo o autoconhecimento são tarefas concebidas e iniciadas pelo próprio. O que nós podemos fazer é amar com paciência. Só isso. Amar a pessoa e não a doença. Amar-se e não amar os nossos defeitos, os nossos problemas. Esses nós devemos cuidar. Devemos amar essa parte que somos capazes de enxergar e com uma resignação ativa de saber que também não vamos dar conta dos nossos defeitos, das nossas mazelas de um momento para o outro, só porque nós assumimos que as temos, mas devemos nos resignar ativamente e ir trabalhando essa porção nossa com amor e com paciência. E aí nós vamos restabelecendo essa saúde mental, emocional, essa saúde espiritual. Isso vai gerar um bem-estar incrível para o nosso corpo. Então nós já vamos vendo como é complexo esse processo. Dizem os espíritos que é uma característica do homem amadurecido, do espírito amadurecido, a resignação. Nenhum de nós tem domínio sobre o grau de amadurecimento do outro. Então podemos até estar numa condição mais próxima do que vem a ser resignação, mas nem sempre o outro está. E nos desafia a todo momento. Nos desafia a agirmos com a tal paciência, com o amor, com o zelo, mas entendendo o momento do outro e se entendendo também. Porque muitas vezes somos nós próprios que somos os credores da paciência e do amor e também dessa resignação ativa quando nós nos deparamos com situações que não conseguimos dar conta. Então aí, esse componente da resignação ativa começa a dialogar com o auto-perdão. Mas como a resignação é ativa, esse auto-perdão não vai simplesmente se contentar, né, em dizer, não, você não poderia ter conseguido fazer melhor porque isso ou porque aquilo. Não é um auto-perdão no sentido de desculpismo, de justificativa, mas é o auto-perdão com a resignação ativa na direção do aprimoramento e superação desse vício, desse defeito e, sobretudo, com a recomposição do fato que tenha eventualmente gerado dano a alguém. Então, tendo essa noção desse complexo sistema, vamos dizer assim, nós já vamos começando a pensar na felicidade. Porque como
podemos nós ser felizes, estarmos num estado íntimo de felicidade, se não guardarmos muita atenção com esse processo de auto-perdão, de resignação ativa, de compreensão do fato externo que nos acontece, os fatos externos da vida, dos quais não temos controle, né? A princípio, não temos controle direto. E aí nós vamos fazendo essas conexões. Mas para isso nós precisamos entender que existe uma grande crença, e nós muitas vezes nos orientamos segundo essa crença, de que a felicidade é a satisfação das sensações físicas, é a abundância de recursos materiais, é a isenção de risco e, portanto, nos sentirmos seguros e sem medo. Então, esse seria o estado de felicidade. Mas esse é um engano muito grande, porque nós devemos e podemos ser felizes ainda que não tenhamos todas essas ou quase nenhuma dessas condições satisfeitas. Porque o estado de felicidade, como Joana fala aqui nos momentos enriquecedores, é um estado íntimo, é uma conquista de cada um. E todos no planeta Terra vão experimentar as oscilações, mesmo aqueles que nasceram em berços de ouro, os que nasceram em berços de palha, como ela fala, os belos, os feios, os desprezados, os homenageados, todos. Ninguém está isento de passar por esses fatos externos. Mas ela dá a dica aqui: se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, sem ansiedade, né? De forma integral, vou ver esse momento aqui, aproveitar essa paisagem no trem e vou seguir. Reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção num painel planificador. Então, voltando de novo à janela do nosso trem, é enxergar o lado bom da paisagem, o aprendizado, o que nós viemos fazer aqui neste momento, neste trem, né, com essa paisagem. E os acidentes do percurso serão desafios a serem enfrentados. Felicidade não é ausência de medo. Felicidade não é ausência de escassez. Felicidade é a certeza interior de que estamos nos esforçando, que o nosso dever está cumprido, que estamos no caminho certo e que as nossas escolhas são as melhores que somos capazes de fazer nesse momento com pureza da alma. Isso é o estado de felicidade. Então não estamos falando de algo que faça barulho, não estamos falando de burburinho, não estamos falando de gargalhadas, estamos falando de algo que nos traz plenitude, que cala o nosso coração. Com essa visão de felicidade, nós começamos a entender o porquê que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, porque ele virou a chave lá na estrada de Damasco. Então, relembrando um pouquinho a história de Paulo, ele contando com mais de 60 anos, depois de toda uma trajetória de vida dedicada ao Cristo, a partir dos seus 30 anos, mais ou menos, ele foi decapitado no Circo Máximo, lá em Roma. E ele sentiu, né, que o carrasco dele tremia quando viu para cumprir com a missão, e isso está no Atos dos Apóstolos. Ele falou: cumpre com a tua parte, cumpre com a tua missão, porque eu já cumpri com a minha. Ele não vacilou, ele não teve medo, muito embora ele, na sua autoridade moral, tenha causado tremor, medo, desconforto àquele que ia executar o trabalho de decapitá-lo, porque sabia da sua inteireza moral. Agora vejam, Paulo, ele quando encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele era um jovem vigoroso que defendia as suas propostas, que era um homenageado daquela comunidade judaica.
que cumpria com rigor as leis da Torá, e, no entanto, ele teve a coragem de usar a mesma obstinação, a mesma energia, a mesma força e o mesmo vigor a favor dos ideais cristãos, logo após ter encontrado Jesus e ter se recolhido por 3 anos no deserto, ter ficado lá refletindo, pensando, se preparando para a sua missão. E aí, a partir desse encontro divino, ele se despiu das expectativas do mundo, ele se despiu do prestígio do poder, ele usou a força a favor dele mesmo. E só uma pessoa plena e feliz é capaz de dizer ao seu carrasco: vai lá, cumpre a sua missão, porque eu já cumpri a minha. Isso demonstra uma satisfação. É dessa felicidade que nós estamos falando. É dessa paisagem através da janela deste trem naquele momento e experimentar e trazer um ensinamento que nós estamos falando. Então são espíritos de uma grandeza, de uma inteireza moral superior, mas que são para nós também exemplos e que vão nos dando as dicas para onde nós devemos ir. Resumidamente, a gente pode falar daquela passagem da porta estreita e da porta larga, né? Então, se for fácil, se a porta for larga, para pensar, porque de repente não é esse o bom caminho. Tudo bem que precisamos também de momentos de descanso, de tranquilidade, mas podemos tê-los nos momentos de prece, de meditação, de contentamento com os nossos queridos, com as nossas afinidades da alma. Quando vamos durante o sono repousar, né, e pedir a Jesus que nos permita ir para lugares bons, na companhia dos nossos queridos, para o aprendizado, para o trabalho, nos conectarmos a essa energia divina como Paulo. Né, nesses convites, aceitar os convites. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco. É preciso reconhecê-la e seguir nessa estrada. Né? Pode não ser tão pomposa, tão simbólica, nem tão evidente, mas é o que precisamos. E todos nós temos essa mesma oportunidade. Então a felicidade é uma emoção. E essa é uma emoção que vai nos contentar. Além disso, é uma conquista íntima, pessoal e intransferível. Ninguém pode dar a felicidade para nós num pedido, num anel, e até mesmo numa trajetória de vida. A felicidade é uma conquista nossa, pessoal. Porque a partir dessa ideia errada de que a felicidade alguém tem que me dar fazendo alguma coisa para mim, é que me traz uma grande infelicidade, a infelicidade da ilusão. Porque quando eu não recebo, ou por algum motivo essa condição temporária se acaba, pronto, a vida acabou, nada mais me serve. Então não devemos colocar a nossa conquista íntima, interior de felicidade à disposição de nenhum fator externo, ainda que esse fator seja o nosso maior amor, o nosso querido filho, a nossa querida filha, os nossos pais, os nossos afetos, porque eles também estão convivendo conosco de forma transitória. Estarão vinculados a nós na medida em que nós estivermos saudavelmente vinculados a eles, né? No cultivo do amor verdadeiro, o amor sem cobrança, o amor que pretende evoluir e amar simplesmente, né? Porque o amor verdadeiro liberta. Se o amor não é libertador, ele não é verdadeiro. Ele é posse, ele é egoísmo, ele é controle, mas amor ele não é. Então precisamos também começar a rever esses nossos valores que no nosso dia a dia, como é natural, isso acontece com todo mundo, nós acabamos na vida prática nos descuidando e essas nossas crenças equivocadas sobre felicidade, resignação, amor começam a surgir e a atuar na nossa vida porque é a paisagem conhecida. Lembra do trem que nós ficamos vendo a paisagem, aí o indígena diz que o mar é o Rio Grande? Quantas vezes falamos que o amor e dizemos eu tenho ciúme porque amo? Não, você não tem ciúme porque ama, você tem ciúme porque você é inseguro, porque você tem medo, porque você tem uma baixa autoestima, não porque ama, porque o amor verdadeiro liberta.
Então precisamos entender bem a paisagem que estamos observando no nosso trem. Para isso, muitas vezes precisamos de ajuda psicoterapêutica, precisamos de reflexões, de leituras, de passes, precisamos muito de prece, muito de meditação para equilibrar a nossa energia, a nossa emoção, para que possamos de fato entender essa paisagem do nosso trem. Então são vários e vários recursos que temos à disposição no dia de hoje para refazer esse nosso caminho, essa nossa trajetória rumo ao luminoso, rumo à iluminação. Precisamos ser corajosos e que sigamos em frente nessa nossa meta, porque Jesus nos aguarda. Então, que sejam de paz as nossas reflexões, que Jesus possa nos ajudar sempre, estar ao nosso lado. E por outro lado, que possamos também estar sempre ao lado de Jesus. Um beijo muito carinhoso para vocês do Francisco de Paula. Agradecemos muito a nossa irmã Cláudia pelo seu estudo da tarde de hoje e esperamos tê-la conosco muito em breve. Vamos agora então à nossa prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Francisco de Paula, querido mentor de nossa casa, e amigos da espiritualidade maior que estão aqui conosco e que nos orientaram durante toda a realização desse trabalho. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada por tudo que recebemos. Que todos nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e retornar para mais uma sessão dominical muito em breve. E assim, em nome de Deus, Jesus, Francisco de Paula e toda a espiritualidade maior aqui presente, está encerrada a sessão dominical da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus.